Aleluia. E Jesus foi para outra cidade. E quando Jesus estava naquela cidade, Lázaro adoece na aldeia de Betânia. E ali, através daquela doença, Lázaro, ele morre. E foram, antes dele morrer, Marta e Maria mandam um recado para Jesus vir e orar por ele. Porque Marta e Maria sabiam que só Jesus naquela causa. Aleluia. Porque tem coisa na nossa vida que é só Jesus. O homem não resolve, o homem não pode, é só Jesus. Aleluia. E ela mandou chamar Jesus. Diga a Jesus que vem aqui orar por Lázaro. E levaram o recado a Jesus. E quando chegou lá, que entregaram o recado, Jesus disse: olhe, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E Jesus não veio. Porque, irmãos, o que eu acho interessante, meus irmãos, meus amigos, é que Jesus, ele trabalha. Ele só gosta de trabalhar no impossível. Porque o possível o homem pode fazer. Agora o impossível somente ele pode fazer. E Jesus esperou primeiro que Lázaro morresse, porque era impossível para o homem fazer. E Jesus veio. Quando Jesus vinha, Marta, ao avistar o mestre, correu ao seu encontro e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, Senhor, que tudo que o Senhor pedir, Deus faz. Deus pode fazer. Aí Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o texto diz, irmãos, que Jesus foi para a casa de Marta e Maria. E lá, irmãos, estava o clamor, o choro daquelas pessoas. Lázaro era uma pessoa muito querida naquela comunidade de Betânia. E muitos ali estavam chorando, porque antigamente, meus irmãos, e o nosso amigo Vicente vai confirmar o que eu estou dizendo. Antigamente, quando você ia para o velório de uma pessoa, isso era um respeito tão grande. Era, seu Vicente? Era uma reverência. Era um respeito. Hoje você vai para um velório, irmão, é gente achando graça, é gente escutando até coisas, música, é gente fazendo uma coisa e outra. Parece que não tem nem ninguém morto ali. É a falta de respeito. Eu alcancei o tempo, irmão, que quando a pessoa morria, passava semanas e semanas sem poder ligar nem um rádio. Nem um rádio ligava. Era 30 dias, meu irmão. Respeito pelo que a pessoa que havia morrido. Hoje tem desse que sai do velório, já vai para uma festa, né? Mas naquela época era assim, era um respeito. E ali estava muita gente chorando a morte de Lázaro. E Jesus, quando viu aquela situação, Jesus se comoveu, irmão. E aqui a Bíblia diz que Jesus chorou. Agora, esse choro aqui, irmão, tem uma explicação. Jesus, ele não chorou pela morte de Lázaro. Alguém pode pensar que ele chorou porque Lázaro estava morto. Não, morte para Jesus não é problema não, irmão. Jesus, ele chorou, sabe qual foi o choro de Jesus? Foi a falta de fé daquele povo. Que é a coisa mais triste que alguém pode sentir na vida, irmão, é a falta de confiança. Quando a pessoa desconfia do outro. E todos ali sabiam que Jesus podia fazer um milagre, porque Jesus já havia feito. Jesus já havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus já tinha limpado 10 leprosos. Jesus já tinha feito Bartimeu enxergar e muitos e outros milagres que Jesus tinha feito. Mas a Bíblia diz que Jesus chorou por falta. Ele vem na falta de fé daquelas pessoas. O povo estava desacreditando nele. Mas a Bíblia diz que Jesus perguntou aonde tinham o sepultado, aonde tinha o colocado. E ali Marta mais uma vez disse, Marta estava incrédula, viu, irmão? Ô crente incrédulo. Marta disse, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias que está sepultado. Jesus disse, Marta,
Eu já não te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus, Glória Marta. a Deus. Aleluia. Deixa de ser incrédula, Marta. Aleluia. Glória E levaram a Deus. Jesus ao sepulcro. Quando chegaram no sepulcro, naquele sepulcro daquela região ali, irmão, na época de Lázaro, não era hoje que nem nós faz um buraco no chão e coloca o caixão, não. Naquela época eles faziam uma abertura em uma pedra e colocavam ali a pessoa enrolada no lençol e colocavam uma pedra como uma tampa. E ali Jesus, ao chegar na frente daquele sepulcro, Jesus ora ao Pai e diz: Pai, eu sei que todas as vezes que eu tenho orado, o Senhor tem me ouvido, e agora não será diferente. E a Bíblia diz que quando Jesus terminou aquela oração, Jesus deu um grito. Jesus encheu o pulmão de ar. E com toda a sua força, ele gritou: Lázaro, sai para fora! Aleluia! E alguém pergunta: mas por que é que ele chamou pelo nome de Lázaro? Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele só queria Lázaro. Se ele tivesse dito sai para fora, irmão, tinha saído os defuntos tudinho. Aleluia! Mas ele só queria Lázaro. Lázaro, sai para fora! E a Bíblia diz que Lázaro saiu caminhando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E quando Lázaro saiu, aí primeiramente Jesus manda que os homens tirem a pedra. Antes dele gritar: Lázaro, sai para fora, ele manda os homens tirar a pedra. E alguém pode dizer: mas por que ele não tirou? Ele não é tão poderoso. Jesus podia tirar aquela pedra, irmão, sem triscar nela. Mas o que o homem pode fazer, Jesus deixou o homem fazer. E os homens podiam tirar a pedra. Agora ressuscitar é só com ele. Quando os homens tiraram a pedra, aí Jesus grita: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai caminhando e Jesus manda desatar ele. E tiraram aquele lençol que estava envolto no corpo de Lázaro. E ali foi acontecido aquele grande milagre ali na aldeia de Betânia, quando Jesus ressuscitou a Lázaro com 4 dias de morto. Aleluia. E nesta noite a igreja do Senhor, aqui na terra, a Assembleia de Deus na comunidade de Caiana está aqui para dizer que esse Jesus é o mesmo. Aleluia. O mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, ele pode fazer qualquer milagre hoje. É o mesmo que ressuscita, é o mesmo que cura, é o mesmo que limpa os leprosos, é o mesmo que faz os cegos enxergar, é o mesmo, porque ele não mudou, ele permanece o mesmo. Aleluia. E nesta noite ele está aqui neste lugar, e o maior milagre que Jesus pode operar na terra é a salvação de uma alma. É o maior milagre. É verdade, aleluia. Jesus. É uma Glória alma ser salva. Porque a salvação de uma alma, irmão, é o maior milagre. Ressuscitar morto não é o maior milagre, não. O maior milagre é a pessoa aceitar Jesus como Salvador. Glória a Deus. Então Jesus, ele fez esse milagre. Mas eu quero também ir para uma passagem bíblica, lá em Marcos, capítulo 2. Quando Jesus estava em Cafarnaum, em sua casa. Porque Jesus, como homem, ele tinha uma casa também. Jesus ajudava o seu padrasto José, como carpinteiro, trabalhava na carpintaria de seu pai. E ali, irmãos, os escritores dizem, e a gente podemos confirmar na Bíblia, que Jesus, a sua residência era em Cafarnaum. Já está praticamente comprovado pelos estudiosos da Bíblia, pelos teólogos, que a residência de Jesus era em Cafarnaum. E ele estava lá em Cafarnaum, em sua residência. E a Bíblia diz, irmãos, que uma grande multidão se aglomerou ao redor daquela casa, encheu aquela casa de gente. Nós estudamos agora na segunda-feira que as pessoas vinham ao encontro de Jesus, as grandes multidões vinham ao encontro de Jesus. Aleluia. E ali Jesus estava pregando, porque Jesus, ele não perdia tempo. Ele fazia o que Paulo diz: pregue a tempo e fora de tempo. E Jesus estava pregando a palavra, Jesus estava pregando o evangelho, e as pessoas ouvindo. Mas de repente ali apareceram 4 homens, trazendo um paralítico deitado em uma cama.
E aqueles homens, quando chegaram com aquele paralítico deitado naquela cama, aqueles homens procuraram entrar com aquela cama pela porta da frente e não conseguiram, porque a multidão era grande, a multidão não dava espaço, porque nós vivemos, irmãos, em um mundo de interesse, em um mundo interesseiro. Tem pessoas por aí, irmão, se tiver bem que os outros, vá pra lá. E naquela época também tinha desse tipo de gente, irmão. O paralítico, irmão, doidinho para ser curado. Mas ninguém abria espaço para entrar para dentro da casa, para Jesus fazer um milagre. Mas aqueles 4 homens, eles não desistiram. Porque eles sabiam que a solução para aquele paralítico estava em Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz, irmão, que aqueles 4 homens... E não tem na Bíblia em canto nenhum mostrando que aqueles 4 homens eram crentes. Mas eles tinham fé. Eles acreditavam que Jesus podia fazer algo por aquele paralítico. E diz o texto que aqueles 4 homens subiram no telhado da casa. E quando eles subiram no telhado daquela casa, eles abriram um buraco que coubesse a cama para descer. Porque eles já iam preparados, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, irmão, que nós prega que a pessoa tem que estar preparada para ir para o céu. Aleluia. Porque quando Jesus voltar, não há tempo para ninguém se preparar. Tem que estar preparado. E aqueles homens, irmão, estavam preparados. Com certeza, eu não sei se era corda. Só sei que eles estavam preparados porque eles desceram a cama. Por aquele buraco que eles fizeram no telhado daquela casa, eles desceram a cama até a presença de Jesus. Aleluia. E quando aquela cama estava diante de Jesus, no piso da casa, e o paralítico em cima dela, Jesus olhou para aquele paralítico e disse: Filho, perdoado estão os teus pecados. Aleluia. E alguém pode dizer: mas aquele homem não queria ser curado? E Jesus vem com esse negócio: Filho, perdoado estão os teus pecados. Só, meus irmãos, meus amigos, que Jesus ali começou curando a maior doença daquele homem. Porque a maior doença daquele homem não era a paralisia. A maior doença daquele homem era o pecado que estava nele. Por isso que Jesus falou primeiro: Filho, perdoados estão os teus pecados. E quando Jesus falou isso, a Bíblia diz que havia ali escribas e fariseus que arrazoavam em seus corações, dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Só no coração, irmão, os fariseus estavam dizendo, lá no coração dele: quem é esse que diz blasfêmia? Porque muitos que andavam naquela multidão, eles não acreditavam que Jesus era filho de Deus. Não acreditavam. E quando aqueles homens estavam só no coração pensando isso, Jesus disse: por que arrazoais em seus corações, dizendo... Qual é mais fácil eu dizer a esse homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado. Aí Jesus olhou para o paralítico e disse: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. E naquele momento aquele homem se levantou. Aí nós vamos ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Enquanto aquele homem não servia a Deus, porque a partir daquele momento ele passou a servir a Deus. Mas enquanto ele não servia a Deus, a cama carregava ele, e fazia muitos anos. Porque pela Bíblia, irmão, aquele homem já havia nascido paralítico. Desde nascença, desde criança, que aquele homem ficou homem adulto, deitado naquela cama, dependendo de um, dependendo do outro, para se locomover de um canto para o outro. Aí vamos ver a diferença agora. Todo esse tempo, a cama carregava ele. Quando ele se encontrou com Jesus, ele carregou a cama. Glória. Olha a diferença! Aleluia! A transformação é radical, meus irmãos, porque só Jesus faz isso.
Só Ele tem poder para fazer isso. Aleluia! De transformar o homem numa nova criatura. Aí tem pessoas que dizem assim: ah, eu não acredito, fulano de tal é um cachaceiro, fulano de tal era um ladrão, fulano de tal era isso, era aquilo, e agora diz que é crente e vai para o céu. Eu não posso acreditar nisso. Mas acredite, porque quem perdoou ele, quem salvou ele, quem transformou ele, foi Jesus, o dono do céu. E Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então Jesus é o que transforma. E nós temos na Bíblia versículos e passagens que nos prova, que nos comprova que Jesus, ele perdoa o homem perdido. Nós vamos ver na Bíblia, no capítulo 8 de João, Jesus perdoando uma mulher adúltera. Quando os escribas e fariseus trouxeram aquela mulher adúltera e lançaram aos pés de Jesus e disseram: mestre, apoiamos esta mulher no próprio ato de adultério, e na lei nos manda Moisés que as tais deve ser apedrejada. Tu, pois, o que dizes? E Jesus estava escrevendo na terra e continuou, não disse nada. Porque os escribas e fariseus, irmão, queriam pegar Jesus em alguma falta. E Jesus calado, estava calado, ficou. Porque muitas vezes, irmão, a melhor resposta é o silêncio. Aleluia, é a melhor resposta. E Jesus continuou calado, escrevendo na terra. Aí eles novamente disseram: mestre, apoiamos esta mulher no próprio ato de adultério, e na lei nos manda Moisés que as tais devem ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? A Bíblia diz, irmão, que Jesus olhou para todos e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A Bíblia diz que saiu de um a um. Só ficou Jesus e a mulher que estava no meio chorando. Quando Jesus olhou novamente, que não viu mais ninguém, que só viu a mulher chorando, Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Irmão, quantos casamentos aquela mulher já havia destruído? Uma mulher adúltera, que vivia atrás dos maridos das outras, destruiu tantos casamentos. Mas Jesus perdoa, irmão. Ela estava arrependida. Ela estava chorando de arrependimento pelo que havia feito. Aí Jesus disse: vai, não peque mais, eu também não te condeno. Nós temos na Bíblia, que é um exemplo, todo mundo conhece essa passagem bíblica. Foi quando Jesus foi crucificado lá no Calvário, entre dois ladrões, entre dois malfeitores. A palavra malfeitor significa uma pessoa que faz todo tipo de maldade em uma sociedade. Rouba, mata, estupra, faz tudo de maldade. Isso aí é um chamado malfeitor. E Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E a Bíblia diz que um dos malfeitores olhou para ele e disse: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Esse não estava arrependido, irmão. Não estava com a mesma maldade no coração. Até duvidar que Jesus era Filho de Deus, ele estava duvidando. Mas o outro, do outro lado da cruz, repreendeu ele e disse: homem, tu não temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Mas esse nenhum mal fez. Aí aquele homem olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmão, Jesus veio para perdoar, Jesus veio para salvar. Aleluia, Jesus não quer saber o que o homem tenha feito, não. Jesus quer que o homem se arrependa e aceite a Ele como Salvador. Então nesta noite estamos alegres, estamos felizes de estar mais uma vez aqui na comunidade de Caiana, pregando o Evangelho, tocando a buzina em Sião, fazendo conforme o profeta diz em sua palavra e está escrito na Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.